Ok, pessoal, vamos falar sobre a metodologia de cidades digitais livres. É uma política pública de âmbito municipal, simplesmente por se tratar do uso das redes de última milha, ou seja, aquela rede que leva a internet para o usuário final. Esse programa de cidades digitais ele vem sendo difundido através de alguns editais do governo federal e até de iniciativas próprias das prefeituras, basicamente com duas premissas. Ou seja, ou a prefeitura arca com todos os custos das cidades digitais, ou seja, não só infraestrutura, mas também link, manutenção, troca de equipamentos e até mesmo implementação de novas tecnologias. Ou então, a segunda premissa é entregar toda a rede pública municipal através de contratos de concessão pública para empresas privadas explorarem comercialmente. De certo, nenhuma das duas opções que são mais difundidas hoje na criação de cidades digitais garantem o cumprimento da função social desse direito humano fundamental. Ou seja, na primeira opção, onde a prefeitura tem que arcar com todos os custos, acaba se inviabilizando não só pela questão financeira, mas também com o risco do programa se transformar num programa de governo e não uma política pública de Estado. Ou seja, não há garantia de continuidade. Inclusive, existem relatos de cidades que hoje se dizem digitais, que enfrentam sérios problemas, não só na qualidade do serviço, ou até mesmo na parada total da cidade digital. Já na segunda opção, de cara nós já temos um conflito de interesse, ou seja, como que você vai fazer garantir o direito do acesso ao cidadão dentro de um regime de internet pública que vai estar sob concessão para exploração comercial? Então, ou seja, tem um conflito de interesse aí. A prefeitura efetivamente não vai conseguir garantir o acesso da internet ao usuário simplesmente porque ela vai estar sendo regida pelos interesses de mercado. Por isso, então, nós criamos uma terceira metodologia e nós veremos ela a seguir. De certo, a prefeitura, ou através dos editais, ou através de recursos próprios, precisa construir a infraestrutura de cidade digital, ou seja, é a parte mais braçal do programa. Passar as fibras óticas, colocar a infraestrutura de rádio, de torres, para poder o sinal de internet cortar a cidade. Em segundo, ela precisa definir quem será o gestor do Fundo de Inovação, Inclusão e Infraestrutura. Esses três nomes, na verdade, eles se constituem como a base da cidade digital. Logicamente, se vai existir um fundo, que é a premissa básica da nossa metodologia, precisa existir uma secretaria para poder fazer a execução desse fundo. Para se criar o fundo, precisa logicamente se criar uma lei. Cabe ao executivo, através até de consultas públicas, fazer a criação desse texto, levar para aprovação da população e aí então dar andamento. Essa lei, ela na verdade ela cria o fundo e também cria o Conselho Municipal de Gestão da Internet, que nós veremos mais a seguir. Uma vez a lei criada, basta a prefeitura encaminhá-la ao legislativo, ou seja, à Câmara de Vereadores. E aí então existem as duas opções. Se a lei for votada, ela dá continuidade ao processo. Se ela não for votada, tem que voltar ao executivo para poder fazer os devidos ajustes, ponderações, enfim, toda uma questão.
dando continuidade, se a lei passou, efetivamente vai ser criado o fundo 3i. Esse fundo, ele vem com algumas premissas, né, para poder manter as cidades digitais e inclusive desenvolver sustentavelmente as cidades digitais. Logicamente, um fundo ele precisa ser alimentado, e no caso deste fundo, ele, por ser cidades digitais, um programa transversal a quase todas as políticas públicas, a captação de recursos nele é muito feliz, porque você pode fazer a captação através de fundos perdidos, né, de editais e chamadas públicas dos governos estaduais e federais e até privados, né, no caso aí de editais, né, e programas de fomento privado. Você tem as transferências fundo a fundo, ou seja, os outros fundos setoriais, tanto estaduais quanto federais, podem ser transferidos recursos desses fundos. As transferências voluntárias, simplesmente porque o governo já tem alguns programas que são inerentes às cidades digitais e essas transferências poderão ocorrer. As doações e as isenções fiscais, ou seja, efetivamente o fundo ele pode, né, fazer esse tipo de captação. A iniciativa de provedores comunitários, e aí vale ressaltar que essa iniciativa ela é uma das bases de sustentabilidade das cidades digitais, independente do fomento das outras formas de fomento, né, que a gente já citou. Ou seja, a ideia é que em cada bairro exista um provedor onde o foco seja o interesse público e social, e parte dos recursos arrecadados por essas entidades sem fins lucrativos, que serão as gestoras dos provedores comunitários, poderão retornar ao fundo, dando assim a sustentabilidade da parte de link e manutenção, pelo menos. E por último, a concessão de parte das redes públicas para exploração comercial através de empresas privadas. Ou seja, a metodologia ela não vem para poder aniquilar o mercado de telecomunicações, no caso aí, os provedores de internet. Pelo contrário, ela vem a fortalecer empresas locais para que elas tenham um nível de igualdade para poder competir com as grandes, né? Esses contratos de concessão, eles logicamente vêm com a premissa de sustentabilidade das cidades digitais, ou seja, um dos critérios para dar a concessão dessas redes, efetivamente, é fazer com que essas empresas, por exemplo, façam manutenção da rede, né, de cidades digitais, e até a seção de link de internet, parcial ou integral, dependendo do tamanho da cidade, das negociações. E, logicamente, dentro da metodologia, uma coisa é você garantir a internet como direito humano fundamental. E aí, logicamente, há um acordo de que 1 mega, 2 megas seja esse direito no início, e todo o restante se dá através do mercado, a aquisição. Ou seja, se o usuário quiser uma velocidade maior do que aquela garantida pela prefeitura, através dos provedores comunitários, ou então, se o fundo tiver recursos, até subsidiar, dependendo da situação financeira, né, das pessoas, que possam vir a ser atendidas com internet gratuita. Mas o fato é que o que não for garantido como direito, aí sim busca-se no mercado. Até porque existem alguns serviços de telecomunicações que ainda não são de interesse público, como TV por assinatura, sistemas de vigilância, e no caso aí os links, né, de internet acima de 1 ou 2 megas, o que for definido. Logicamente, uma vez criado o fundo e esse fundo estando alimentado, precisa se criar um corpo administrativo e executivo. Então, o fundo ele vai permitir a contratação de funcionários, ou a realocação ou a contratação de funcionários públicos, para poder dar todo um suporte à metodologia, no caso aí ao fundo e mais adiante o conselho.
O fundo ele também vai vir com a prerrogativa de fomentar convênios, contratos, criação de editais, termos de cooperação técnica, ou seja, é uma forma de você agregar mais valor às cidades digitais através de ações externas, ou seja, agregando não só capital intelectual externo, mas também parceiros e iniciativas que possam ser replicadas e aplicadas nas cidades digitais. Logicamente, o fundo ele garante a sustentabilidade financeira e de desenvolvimento tecnológico constante das cidades digitais. Porém, existe a questão da governança, e aí, logicamente, a gente inclui o fator social de uma maior participação e, logicamente, garantindo aí democracia e cidadania sob a gestão das redes públicas municipais. Sendo assim, é feito a eleição do Conselho Municipal de Gestão da Internet. Este é um conselho que utiliza o padrão, o modelo de gestão multi-stakeholder, ou seja, nele se encontram as 3 instâncias de governo, ou seja, municipal, federal e estadual e federal, empresas afins, empresas que estejam ligadas ao tema de cidades digitais, a academia, e a sociedade civil, que no caso aí é a maioria no Conselho, por conta do impacto enorme que as cidades digitais têm na sociedade. Neste Conselho nós teremos a criação de várias comissões temáticas, como eu falei, cidades digitais era transversal a quase todas as políticas públicas. Então, comissões temáticas são necessárias para poder auxiliar ao Conselho Municipal de Gestão da Internet a formular as propostas para serem encaminhadas ao Executivo. Logicamente, essas comissões elas terão não só parte integrante dela, alguns conselheiros que se sentirem mais aptos a atuarem nessas comissões temáticas, terá também o apoio dos técnicos, do Corpo Executivo Administrativo, e, logicamente, o convite de especialistas em cada área para poder desenvolver os programas de forma mais alinhada. O fundo também irá criar o Centro de Inovação e Capacitação. Esse centro ele vem com a prerrogativa de desenvolver novas tecnologias para aplicação nas cidades digitais, para capacitação em geral da sociedade, dos gestores públicos e, logicamente, também para fomentar iniciativas de empreendedorismo, como no caso os provedores comunitários, o desenvolvimento de software livre, para gestão pública ou efetivamente para aplicação no comércio, no mercado. E esse Centro de Inovação e Capacitação terá uma diretoria que será escolhida pelo Conselho Consultivo, ao qual essa diretoria será criada por mérito. Essa diretoria ela faz parte do corpo executivo e administrativo, ou seja, serão contratados, mas poderão também conter outras pessoas que porventura tenham a capacidade para poder integrar essa diretoria. Por fim, a metodologia ela contempla o objetivo, que é criar um sistema de governança das cidades digitais de forma sustentável e o mais democrático possível, para que esse programa tenha impacto positivo na sociedade como um todo. Logicamente, essa proposta ela vem com a prerrogativa de garantir o acesso à internet a todos os munícipes como um direito humano fundamental. Ela, logicamente, sobrepõe as outras iniciativas sugeridas nos editais e que comumente são utilizadas nas cidades digitais
e nós esperamos que esse debate ele venha a ocorrer em tempo hábil, porque os programas de cidades digitais já estão em vigor e nós precisamos avançar nessas questões de como que esse programa efetivamente se torne um programa de Estado contínuo e sustentável. Ficamos à disposição para poder discutir e, logicamente, dúvidas, sugestões e críticas é só mandar para a gente. Valeu aí, gente, um abraço e vamos junto. Até mais.